Hoje, nós, do Viagem na História, estaremos num lugar marcante, importante, revolucionário, ousado e sinistro. Trata-se de Peenemünde, aonde as bombas V1 e V2 foram construídas. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Nossa jornada de hoje é no norte da Alemanha, na pequena vila de Peenemünde, uma base secreta alemã onde eram desenvolvidas armas revolucionárias na Segunda Guerra Mundial. A história impressiona, vamos assistir. Mas antes disso, não se esqueça, Peenemünde é um dos locais que você pode visitar com os nossos grupos. Em 2025, temos novamente um grupo para fazer o roteiro por toda a Alemanha que você está acompanhando aqui no canal. E viremos a este local, entre tantos outros. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, garanta o seu lugar, restam poucas vagas. Estou te esperando para a gente fazer essa viagem incrível, cheia de história. Vamos conhecer Peenemünde. De 1936 a 1945, as estações de pesquisa em Peenemünde, no norte da Alemanha, formaram o maior centro de armamentos da Europa. Em uma área de 25 quilômetros quadrados, até 12 mil pessoas trabalharam simultaneamente no desenvolvimento e fabricação de armas guiadas, sendo as mais famosas os primeiros mísseis de cruzeiro do mundo, as V1, e os primeiros foguetes de grande escala, as V2. Ambos foram concebidos como uma arma de terror contra a população civil, feitos principalmente por trabalhadores forçados, e a partir de 1944 começaram a ser usados na Segunda Guerra Mundial como as armas da vingança, como Adolf Hitler, o Führer da Alemanha, as denominava. Essa história começou em 2 de abril de 1936, quando o Ministério da Aviação da Alemanha nazista pagou 750 mil marcos à cidade de Wolgast para poder usar toda a península norte da ilha báltica de Usedom. Em meados de 1938, as instalações estavam quase todas terminadas e o centro de pesquisa começou a série de testes com os foguetes alemães. Bom, nós estamos chegando ao Museu de Peenemünde, onde as instalações secretas alemãs da Segunda Guerra Mundial ainda estão de pé, parte delas. E nós podemos fazer essa visita. Essa é uma visita histórica, um lugar onde foi planejado para destruir vidas, para destruir cidades com armas poderosas como as V1 e a V2, mas que depois serviu como base para a conquista espacial. O nosso grupo vai entrar no museu agora e nós vamos começar a visita e você vai poder acompanhar conosco. Vamos lá! À frente de todo o projeto estava o Major-General Walter Dornberger, o líder militar desse programa de foguetes e de outros projetos. Werner von Braun era o diretor técnico do centro de pesquisa e havia 9 departamentos sob o seu controle. Von Braun, que viria a ser o chefe do programa espacial americano desenvolvendo o foguete que levaria o homem à Lua, sempre teve uma relação ambivalente e complexa com a Alemanha nazista. Ele se inscreveu como membro do Partido Nazista em 12 de novembro de 1937. Após a guerra, se justificou dizendo que ele foi obrigado a aderir ao Partido Nacional Socialista, pois já era o diretor técnico do Centro de Foguetes do Exército em Peenemünde. E o trabalho aí realizado atraía a atenção cada vez maior dos níveis superiores. Então, segundo von Braun, ele não tinha como fazer uma recusa em aderir ao partido, pois teria de abandonar todo o trabalho. Por isso, aderiu ao partido. Von Braun ingressou na escola de equitação das SS em 1º de novembro de 1933, com o SS Anwärter. Ele saiu no ano seguinte e, em 1940, juntou-se novamente à SS, recebendo o posto de Untersturmführer.
o equivalente ao posto de tenente no exército brasileiro. Posteriormente, foi promovido 3 vezes por Himmler, a última delas em junho de 1943, quando chegou ao posto de Sturmbannführer das SS, ou seja, major. E ele justificou, após a guerra, que eram promoções técnicas recebidas regularmente pelo correio. Von Braun continuou seu trabalho com mísseis guiados durante toda a Segunda Guerra Mundial e se encontrou com Adolf Hitler em várias ocasiões, sendo formalmente condecorado por Hitler 2 vezes, inclusive recebendo a Cruz de Ferro. No início de 1944, os alemães começaram a utilizar algumas armas que eles vinham desenvolvendo há um bom tempo, testando, e que, segundo Adolf Hitler, seriam armas maravilhosas, armas que revolucionariam a guerra e dariam a vitória aos alemães. Uma das primeiras foi a bomba voadora V1. Esta bomba era autoguiada e era lançada das costas da França em direção à Inglaterra. Londres sofreu muitos impactos de bombas V1. Este é um dos muitos locais de lançamento das bombas V1 que eram fabricadas em Peenemünde, aqui na França. Estamos em Val-Igot, a floresta de Val-Igot, onde ainda existe uma base bem preservada. Aqui a bomba está apontando para Londres, buscando atingir o inimigo no seu coração. Para isso, os cientistas em Peenemünde pesquisaram e desenvolveram a V1 e depois a V2. Mas ela era uma bomba que não tinha uma precisão muito grande, era guiada por giroscópio e a capacidade de explosivos que ela levava não era tão alta assim. E o mais importante, a sua velocidade permitia a interceptação por aviões britânicos. Mesmo assim, a V1 causou muito temor na Inglaterra e também muito estrago. Em 22 de dezembro de 1942, Adolf Hitler ordenou a produção do A4 como uma arma de vingança, ou seja, a bomba voadora V2. E o grupo em Peenemünde desenvolveu com o objetivo de atingir Londres. Após a apresentação de um filme por Von Braun a Hitler, mostrando o A4, ou seja, a bomba V2 decolando, Hitler ficou tão entusiasmado que nomeou pessoalmente Von Braun professor logo depois disso. Vários mísseis e foguetes alemães da Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidos em Peenemünde pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Eles também realizaram trabalhos preliminares de projetos de mísseis de longo alcance para uso contra os Estados Unidos. Este projeto às vezes era chamado de V3, mas ficou apenas nos traços dos projetos. Mas talvez a arma secreta dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, que causou mais impacto e mais medo nos aliados, foi a bomba voadora V2. Essa arma terrível, ela tinha a capacidade de velocidade 3 vezes a velocidade do som, chegava à estratosfera, carregava uma carga de mais de 1 tonelada de explosivos e era impossível de ser detida. A sorte é que a V2 e sua produção sofreu atrasos por bombardeios dos aliados, falta de combustível e outros problemas que a Alemanha enfrentou mais para o fim da guerra, que afetou essa e as outras armas maravilhosas, como dizia a liderança alemã, né? A sorte estava do lado dos aliados. E armas tão terríveis como essa não tiveram impacto tão grande. Mas a V2 serviu sim para um propósito positivo, que foi o desenvolvimento dos foguetes
para chegar à Lua e conquistar o espaço. Não é à toa que o cientista alemão Wernher von Braun trabalhava neste local, aqui em Peenemünde, no norte da Alemanha. Um dos locais que a gente visita nos nossos roteiros e que você pode fazer parte. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e garanta seu lugar na próxima jornada, onde vamos conhecer estas armas secretas alemãs, além de outros locais. Peenemünde era a base de Wernher von Braun. Daqui ele saiu, foi capturado e foi para o Cabo Carnaveral, na Flórida, e também para Houston e outros locais onde os americanos desenvolveram o seu projeto espacial. A arma secreta alemã V2 foi muito impactante no futuro da humanidade. Em Peenemünde, tudo tinha primazia, tudo era desenvolvido em função das bombas da vingança. Ali, por exemplo, uma outra tecnologia que viria a revolucionar o mundo todo foi desenvolvida: o sistema de circuito fechado de televisão, instalado na bancada de testes das bombas V2 para rastrear o lançamento de foguetes. Também havia em Peenemünde um túnel de vento supersônico, que testava velocidades de até 4.4 Mach, ou seja, 4 vezes e meia a velocidade do som. E havia também um sistema dessecante inovador para reduzir a condensação causada pelo oxigênio líquido. Já em novembro de 1938, von Brauchitsch ordenou a construção de uma planta de produção da A4, da V2, em Peenemünde. E em janeiro de 1939, Walter Dornberger criou uma subseção para planejar o projeto da produção. Em meados do verão de 1943, foram feitos os primeiros testes na linha de montagem. Após o final de julho de 1943, o enorme hangar para produção e lançamento em massa da V2 estava prestes a entrar em operação. Aconteceu a Operação Hydra, desencadeada pelos aliados, que bombardeou Peenemünde. Rapidamente, as instalações foram recuperadas, mas em agosto de 43, Albert Speer convocou uma reunião com os líderes de Peenemünde para negociar a mudança da produção principal da V2 para uma fábrica subterrânea nas montanhas. E todo o processo de fabricação da V2 foi transferido para Mittelwar, dentro das cavernas nas montanhas Harz, que recebeu maquinário e pessoal dos locais que originalmente iriam desenvolver a V2. Em 13 de outubro de 43, os prisioneiros de Peenemünde, que trabalhavam na fábrica ali instalada, foram também transferidos para as montanhas. Esta operação, a Operação Hydra, atacou os alojamentos tentando atingir os cientistas, os setores fabris das fábricas e, por fim, a estação experimental onde eram feitos os testes, na noite de 17 para 18 de agosto de 1943. Este ataque da Operação Hydra foi a primeira parte de uma operação maior, conhecida como Operação Crossbow, que também envolveu a missão 481 em julho de 44 e a missão 512 em agosto de 44, e também a missão 570 no final de agosto de 1944. Esses bombardeios tinham sempre como alvo todas as instalações de Peenemünde. Mas mesmo com o sucesso ao atingirem alvos importantes na base de Peenemünde, os reparos na base de lançamento do local permitiram que novos mísseis fossem disparados, apenas 6 semanas depois da última missão, a 570, em agosto de 44. Peenemünde só foi silenciada com a captura pelos soviéticos. O que mais impressiona é a capacidade destrutiva e a capacidade de ser imparável, vamos dizer assim. Ou seja, ela não era detectável, chegava sem aviso e arrasava um quarteirão quando caía em uma cidade, em um local povoado. Londres sofreu o impacto destas bombas, mas não só Londres, Antuérpia, mesmo a ponte de Remagen e outros locais que os alemães, no seu desespero final, passaram a utilizar essa bomba para atingir esses locais. A V2 era revolucionária.
O último lançamento do V2 em Peenemünde aconteceu em fevereiro de 1945 e depois foi decidido realojar toda a estrutura na floresta da Turíngia, diante do avanço soviético. Em 5 de maio de 1945, os soldados da Segunda Frente Bielorrussa Soviética, sob o comando do general Konstantin Rokossovsky, capturaram o porto marítimo de Svinemund e toda a ilha Uzedon, aonde fica o complexo de Peenemünde. Soldados de infantaria soviéticos, sob o comando do major Anatoly Vavilov, invadiram as instalações e encontraram 75% do local em destroços. Todos os edifícios de pesquisa e bancadas de teste de foguetes foram demolidos. No final de abril de 1945, um grupo de mais de 450 importantes cientistas de foguetes de Peenemünde foi capturado pelo exército dos Estados Unidos, na cidade de Oberammergau, enquanto Wernher von Braun, Walter Dornberger e outros se renderam em Heult em 2 de maio de 1945. Como parte da Operação Paperclip, um grupo de 127 engenheiros acabou sendo contratado para a continuação dos trabalhos que desenvolviam em Peenemünde no White Sands Proving Grounds, nos Estados Unidos. Apenas alguns membros do Centro de Desenvolvimento e Controle de Peenemünde, como Helmut Gottrup e Erich Appel, assinaram um contrato com os soviéticos e foram transferidos à força para o interior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como parte da Operação Ossoavikin, em outubro de 1946. Existiam boatos de que o programa espacial soviético iria renovar Peenemünde como campo de teste, mas estes destruíram as instalações técnicas de Peenemünde entre 1948 e 1961. Apenas a central elétrica, o aeroporto e a ligação ferroviária para Zinnowitz permaneceram funcionais. A fábrica de gás para a produção de oxigênio líquido ainda está em ruínas na entrada de Peenemünde. Mas a central elétrica e as instalações de pessoal, além do guindaste que descarregava os navios de carvão para abastecerem a fábrica, ainda estão de pé. E o Museu Histórico de Peenemünde foi inaugurado em 1992, utilizando a antiga sala de controle do abrigo e a área da central elétrica. E hoje é um museu muito visitado, um testemunho da ousadia dos alemães em desenvolver uma arma revolucionária que, após provocarem morte e terror, também levaram o homem à Lua. O projeto de Peenemünde fez com que fosse criada aqui uma verdadeira cidade, que essa usina, essas turbinas, forneciam energia para todos os que trabalhavam aqui, os cientistas, os militares e até a mão de obra escrava. Peenemünde tinha cerca de 4 quilômetros de extensão entre campos de prova, alojamentos, refeitórios, dormitórios e instalações. Uma verdadeira cidade. Mas todas estas instalações que permitiram a fabricação das armas secretas alemãs, da V1, da V2, só foram possíveis graças ao trabalho escravo. Aqui dentro da estação de energia da Grande Peenemünde existem vários painéis onde são mostrados a história do trabalho escravo aqui nesta instalação. Além de painéis, existem também maquetes e até objetos que eles usavam no trabalho durante aqueles tempos em que Peenemünde era a fábrica das V1 e V2. A fábrica hoje só tem como testemunha estas instalações da usina elétrica, o único prédio além da entrada que sobreviveu à guerra. Essa usina foi usada depois, no período soviético, pois Peenemünde ficou dentro da Alemanha Oriental, foi usada para fornecer energia para as cidades aqui próximas. Hoje, Peenemünde é um memorial, um museu que preserva a história dos que lutaram, dos que trabalharam, dos que planejaram e dos cientistas
que fizeram daqui uma fábrica da morte. Não é à toa que nesse painel que mostra toda a estação de energia de Peenemünde, como eu falei, apenas uma parte do complexo, e está perguntando, a estação de energia de Peenemünde foi construída para toda a eternidade? Pois ela sobreviveu à guerra e sobreviveu ao período soviético. E está aqui ainda praticamente intacta. Após a visita à fábrica das V1 e V2, a planta, todo o espaço onde eram fabricadas essas armas mortíferas, você ainda pode caminhar por esse calçadão no braço do Mar Báltico e temos ali uma fragata da Marinha Soviética que pode ser visitada e mais à frente um submarino que eu vou mostrar já. Isso torna a visita ainda mais agradável e completa. E tem boa comida aqui também. Esse é o braço de mar Báltico que chega até a fábrica de Peenemünde. Aqui, durante a existência da base das V1 e V2 em Peenemünde, os barcos chegavam com carvão, paravam próximo à rampa e descarregavam o carvão que movia a usina elétrica que permitia a existência do trabalho aqui em Peenemünde. Hoje isso aqui virou um local de turismo, as pessoas vêm visitar. E nada mais adequado neste lugar, que era parte da Alemanha Oriental, que um submarino soviético aqui, da classe Juliet, que você também pode visitar. É um plus para quem vem a Peenemünde, visitar a fábrica das V1, V2 e também o submarino soviético, da classe Juliet. Um passeio bem interessante. Espero que você tenha gostado da história do que aconteceu aqui em Peenemünde. Se você gostou, não esqueça que pode fazer essa jornada e visitar este local conosco no grupo da Alemanha em 2025. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar. Não se esqueça também de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e compartilhe o link do nosso programa com os seus amigos que gostam do mesmo tema. Isso só faz o Viagem crescer e a gente trazer mais histórias para você. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História, dos 80 anos do Dia da Vitória, e concorra a um pacote de viagens. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom
com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. A visita a Peenemünde tem isso tudo. Tem história, tem desenvolvimento tecnológico, conquista espacial, tem até um submarino russo que fica aqui no porto de Peenemünde. Afinal de contas, aqui era um território da antiga Alemanha Oriental e nada mais adequado do que um submarino soviético nas águas do porto de Peenemünde. Eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais!